Oi, crianças. Vamos à correção aqui do Sociedade e Natureza, páginas 95, 96, 97 e 98. Que a Pro estava acabando aqui já de ler o texto, quando eu olhei tinha desligado o vídeo, né? Tudo de novo. Coisas da atualidade. Então vamos lá. A Pro vai fazer toda a correção aqui. Outra vez. Então vamos lá. Bom, o que vocês teriam que fazer nessa atividade? Ler as duas cartas, né? A carta do Lucas e a carta do Pedrinho, para depois responderem as questões da letra C. Por que houve necessidade dos pais de Lucas mudarem-se para o interior do Ceará? Resposta: por causa do desemprego. Próxima pergunta: o que planejaram fazer para obter o sustento da sua família? Abrir uma loja de bolos e salgados e outras miudezas. E a última: Lucas espera que o negócio dos pais dê certo. Mas caso isso não aconteça, o que pode suceder? Suceder é acontecer, né? Então, são palavras sinônimas, né? Então, ele espera que dê certo, mas caso não dê, terão que se mudar novamente. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse texto, os movimentos migratórios. Vocês teriam que anotar aqui na página 98 algumas ideias aqui do texto. Depois, né, se estivéssemos presencialmente, nós faríamos uma discussão para ver o que alguém colocou alguma coisa, o que o outro colocou e assim por diante. E, por fim, a Pro colocaria o texto na lousa, que seria o resumo, tá? Para vocês desse texto. Um texto comprido, longo, mas a Pro deu uma resumidinha nele. Nesse resumo, a Pro, por conta de formar frases que sejam coerentes, né, que dê para as pessoas entender, a Pro mudou algumas palavras, tá bom? A palavra não está igualzinha que está aqui no texto do livro, para a frase ficar de uma forma que vocês consigam ler e entender, tá bom? Então a Pro vai fazer a leitura. Deixa eu confirmar se está gravando. Agora está gravando. Ainda bem, né? Bom, então vamos lá. Os movimentos migratórios. As condições econômicas fizeram a família de Lucas mudar-se de São Paulo para o interior do Ceará. Pelo conteúdo da carta, não existe certeza se dará ou não certo no Ceará. Caso não ocorra, mudarão novamente. Desde a antiguidade, os homens se deslocavam, que eu vou fazer com a cadeira também, né? E com o celular. Eu vou deslocar a cadeira junto com o celular para continuar fazendo a leitura aqui. Bom, vamos lá, depois a Pro desloca de novo. Bom, deslocavam buscando condições favoráveis à sua sobrevivência. Viviam da caça, pesca, frutas e depois a criação do gado. Quando não havia mais nada, mudavam-se. Buscavam lugares perto de rios e vegetação. Quando o homem desenvolveu as ferramentas, surgiu a agricultura, que possibilitou fixar moradia e favoreceu a criação de vilarejos, que depois transformaram-se em cidades. Vamos deslocar de novo? Tô parecendo a historinha aí. Mas é assim mesmo, né? Vida de professora. Opa, não, põe mais para trás, senão não dá para ver. Pronto, vamos arrumar aqui um pouquinho. Isso. Houve movimentos migratórios. Espera um pouquinho. Forçados e voluntários. Os forçados por causa de guerras, perseguições religiosas ou políticas, fome ou extermínio. Voluntárias, pois foram planejadas. Os africanos vieram para o Brasil forçados para trabalhar como escravos. E depois vieram os europeus, que também contribuíram com o desenvolvimento econômico-cultural de São Paulo e do Brasil. Bom, Pro vai explicar rapidinho aqui para vocês.
Então, a família do Lucas, ela foi morar lá no Ceará por conta do desemprego, os pais não conseguiram emprego aqui em São Paulo, aí mudaram lá para o interior do Ceará, tá? E ele escreveu na carta que não tinha certeza se ia ficar lá ou não, porque eles não sabiam se o negócio que os pais iam abrir ia dar certo. Se não desse certo, o que eles iam fazer? Mudar de lugar de novo, né? Até conseguir uma estabilidade na vida. Bom, isso acontece com muita gente, né? Antigamente as pessoas vinham lá do norte, do nordeste para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, né? E agora estão fazendo ao contrário, estão deixando São Paulo, estão deixando o Rio de Janeiro e voltando para os seus lugares de origem. Porque a situação aqui também está muito complicada, né? Situação financeira que a Flor está falando. Bom, aí, desde lá dos homens da caverna, né, que foram os primeiros que apareceram, o que acontecia? Eles viviam mudando de lugar. Por quê? Eles estavam num lugar e o que acontecia? Eles viviam da caça, da pesca, então eles ficavam lá num lugar onde tinha caça abundante, tinha pesca, frutas próximas. Aí o que acontecia? Acabava todas as coisas, eles não tinham mais como sobreviver, eles se deslocavam, né? Eles iam morar em outra região. Aí era a mesma coisa, né? Faziam lá dentro das cavernas, né? Construíam suas casinhas lá dentro das cavernas e iam vivendo ali. Quando acabavam as coisas, eles mudavam de novo e assim foram fazendo até que o homem conseguiu fazer as ferramentas, né? As ferramentas rudes, claro, e começou a fazer o quê? A agricultura, começou a desenvolver-se a agricultura. Depois disso, o que aconteceu? Eles começaram a ficar nos lugares que eles estavam, porque eles começavam a plantar e ali começou a surgir os vilarejos, as vilinhas, as cidadezinhas pequenas e depois alguns lugares se transformaram em cidades grandes. Porque eles começaram a criar animais, eles começaram a plantar e dali não precisava mais ficar mudando de lugar para lugar, tá bom? Depois disso, o que aconteceu? Teve um movimento migratório, ou o forçado ou o voluntário, né? Então, o forçado, o que aconteceu? Por causa de várias guerras, hoje em dia, vocês já viram na televisão aquelas pessoas que se metem num barquinho desse tamanhinho, assim, cheio de gente e saem pelo mar afora, sem condições nenhuma, sem segurança nenhuma, para chegar em algum lugar que eles possam tentar sobreviver de uma melhor maneira. Por quê? Por conta da guerra, ou então dessas perseguições aqui, ou perseguições religiosas por causa da religião, né? Não é que nem aqui no Brasil que tem várias religiões e quase todos aceitam a religião um dos outros. Há lugares que não acontece isso, né? Mas também não vamos entrar nessa questão aqui, senão é muito comprida. Ou então questões políticas, tá? Que nem as questões políticas que geralmente geram as guerras dentro de um país, né? Bom, a fome também é uma causa desse movimento migratório forçado, porque não tem como se sustentar daquela determinada região, e as pessoas vão fazer o quê? Elas vão se mudar, como acontecia lá no tempo dos homens da caverna, que acabava a comida e eles tinham que mudar, né? E também pelo extermínio. Extermínio o quê? Quando há matança de pessoas, muitas vezes por contas religiosas ou políticas, certo? E depois nós temos os movimentos voluntários, que as pessoas planejam. Por exemplo, eu gostaria de fazer um movimento migratório voluntário, me mudar daqui lá para Orlando. O que tem lá em Orlando mesmo, que a Pro gosta? Vocês lembram, né? A Disney. Ai, como eu queria ir morar lá em Orlando, mas não dá. Ó, dinheiro não deixa. Mas era um movimento voluntário meu, tá? Movimento migratório voluntário meu.
Bom, aí o que aconteceu também? Os africanos vieram para o Brasil, mas eles foram forçados, né? Eles não vieram por livre, espontânea vontade, eles vieram forçados, eles eram capturados lá na África, trazidos para o Brasil para trabalhar de escravos, né? Vinham em navios todos amontoados, muitos não chegavam, morriam pelo caminho, os corpos eram jogados no mar, etc, etc. E trabalhavam de forma forçada também como escravos. Aí depois, passou-se muito tempo, começaram a chegar os outros imigrantes, vindos lá da Europa e de outros continentes também. E aí o que aconteceu? Todas essas pessoas vindo de outros lugares, aconteceu o quê? A nova cultura brasileira. Nós temos aqui, principalmente aqui na nossa cidade de São Paulo, nós temos a cultura do mundo inteiro. Nós temos pessoas lá da Ásia, são os japoneses, os chineses, os coreanos, pessoas da África, pessoas da Europa e de tantos outros lugares. Aí o que aconteceu? Aqui, qualquer lugar que você vai achar um restaurante japonês, você vai achar um restaurante português, você vai achar os restaurantes das comidas árabes, né? Que são as esfirras deliciosas e as outras comidinhas árabes que tem. Então, tudo isso formou a nossa cultura, tá? Ajudou a formar a nossa cultura, né? Bom, crianças, esse é um texto bem longo, mas vocês vão ter que fazer no caderno, tá bom? Então vocês vão ter que fazer tudo isso no caderno. Eu vou tirar foto e ponho lá para vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp. Até já com as atividades de hoje. Ai, agora que eu lembro.